muito boa noite para você que acompanha o Tá Na Hora Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao nosso SCC SBT, o Tá Na Hora estava te esperando. Última segunda-feira do ano e a gente está aqui juntinho para deixar você aí de casa muito bem informado. A gente pede licença para entrar no celular e agora a gente já começa o nosso Tá Na Hora com as imagens das fortes chuvas que atingiram a Grande Florianópolis e o litoral norte nesta tarde de segunda-feira. A gente começa agora com imagens de Palhoça. Você vê aí as imagens mandadas pela comunidade aqui para o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Imagens, olha só, de muita chuva, essa enxurrada, né, que é a conclusão, o resultado dessa força de água, provavelmente também por conta dos rios muito cheios nessa época do ano. A gente acompanha aí imagens impressionantes. A gente tem mais informações de onde é o bairro, o pessoal da produção que está trazendo aqui para mim. Centro da cidade de Palhoça, aí para você, olha só, há quase 3 semanas, a gente completa agora uma das maiores enchentes deste ano registradas em Palhoça. A gente chegou, inclusive se você acompanhou Tá Na Hora Santa Catarina, eu tive que entrar de casa porque não era possível deixar a cidade naquele dia. Essas imagens aí são do centro de Palhoça, muito próximo à Praça 7 de Setembro, com os carros já tendo dificuldade para passar. Esses alagamentos mais pontuais já registrados. A gente teve aqui alguns registros do bairro Bela Vista e desse espaço aqui que vocês estão vendo agora, que é a avenida, uma das principais avenidas da Pedra Branca, um dos principais bairros também de Palhoça. A gente teve registro no bairro Bela Vista, Caminho Novo, centro de Palhoça, como vocês viram há pouco, e aqui no bairro Pedra Branca também. Olha só, essas enxurradas, é muita lama, né? Muita água descendo. Você aí de casa que tem acompanhado a gente, não é um bom momento para sair de casa, a gente pede paciência. Claro, aquele planejamento, né? Se você estava agora indo viajar, fazer algum passeio, se resguarde, saia em segurança, paciência sempre em primeiro lugar. Daqui a pouquinho o Cleiton Ramos vai estar aqui com a gente, inclusive mostrando pontos aqui da cidade, inclusive do Morro da Cruz, que também já mostram alagamentos, enxurradas que vão impressionar você aí de casa, viu? Enquanto isso, a gente vai para o litoral norte. Nosso repórter Renato Santos estava se deslocando pelo centro de Joinville e flagrou como que está a situação da cidade no momento diante das fortes chuvas que estão atingindo agora boa parte do estado. Renato, muito boa noite. A gente volta a falar dessas chuvas intensas, os temporais que devem ser registrados cada vez mais nesse verão, né? As grandes temperaturas trazendo essa quantidade de chuva para a gente. É com você. Exatamente isso, viu, Júlia Matos? Ótima noite para você e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora em toda Santa Catarina. Situação muito complicada aqui na maior cidade do estado, em Joinville. A Defesa Civil, no dia de hoje, decretou situação de alerta. Estamos no plantão amarelo. A Defesa Civil Estadual disse que a situação é de alerta vermelho. Agora, nesse momento, várias ruas da maior cidade do estado estão alagadas. A Avenida Getúlio Vargas, ali no trecho próximo ao Hospital Municipal São José, carros passam com dificuldade por causa dos alagamentos. Outro trecho que também está bastante comprometido é no trecho da Rua São Paulo, que dá acesso também ao Hospital Municipal São José. Por ali também muito alagamento, os veículos precisam passar com muita dificuldade, condutores estão tendo que redobrar a atenção por causa dos fortes alagamentos. A informação que nós temos também é que a área central de Joinville sofre com os alagamentos. Rua do Príncipe, próximo ao terminal central também, ônibus estão entrando no terminal com muita dificuldade por causa dos alagamentos. E também próximo à Prefeitura de Joinville, na Helmut Falguetê, também temos informação de muito alagamento. Bairros Anita Garibaldi, Parque Guarani, bairros como Paranaguamirim, na zona sul da cidade, Itaú e também alguns trechos do bairro Floresta estão completamente alagados. A Defesa Civil que pede para a população redobrar a atenção e evitar os locais com alagamentos. A previsão até a próxima quarta-feira, Júlia Matos, é que chova aqui na nossa região equivalente a 200 milímetros de chuva. Isso provocado pelo sistema de baixa pressão e também esse calor excessivo que vem provocando muito problema aqui no nosso estado desde a última semana. E aí a Defesa Civil pede para a população, em caso de situação de emergência, acionar os bombeiros voluntários, a Defesa Civil ou ainda os bombeiros militares. Retorno com você no estúdio.
Renato, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir com essa apuração em todo o estado catarinense. Fica aí o alerta para você de casa que estava já planejando sair de casa. Saia em segurança, espere a água dar aquela parada, aquela tranquilizada. A gente tem acompanhado essa chuva intensa que começou pelo menos aqui na Grande Florianópolis por volta das 16 horas, um acúmulo muito grande de água, né? Inclusive, os motoristas estão enfrentando um acúmulo de água muito grande no acesso às pontes aqui da capital, provocando lentidão no trânsito. A situação também ocorre devido às fortes chuvas que estão castigando boa parte do estado. A gente mostrou aqui para você, temos imagens direto aqui do acesso às pontes, Ponte Colombo Salles e Pedro Iva. A gente vê ali bastante acúmulo de água, lentidão no trânsito. A gente deixa esse alerta para você aí de casa. Temos agora o alerta também da Defesa Civil, que chama atenção para essas duas regiões, Grande Florianópolis, com as imagens que a gente mostrou já no início do jornal, com os pontos de alagamento já na cidade de Palhoça. Inclusive, a Defesa Civil do município já alertou que deve ser 300 milímetros de chuva até o final da madrugada desta terça-feira. Então, vai chover bastante aí ao longo da noite e esses acúmulos devem continuar até a madrugada. Então, você aí de casa, por favor, saia tranquilo, saia em segurança e não hesite em chamar as forças de segurança da sua cidade. A gente vai chamar agora o Cleiton, que está aqui no Morro da Cruz, vai mostrar para a gente também os acúmulos na Grande Florianópolis e esse impacto aqui na capital. Cleiton, você não começou aqui do meu ladinho, mas para mostrar esse impacto das chuvas que a gente consegue ver aqui de pertinho, do Morro da Cruz mesmo, né? Conta para mim. Oi, Júlia, tudo bem? Boa noite para você. Já começo dizendo, pessoal, fique em casa, hein? A gente sabe que Palhoça é um município bastante castigado. Você já colocou as imagens aí, a gente está atento, inclusive, né, Júlia? Mas aqui, andando pelo nosso QG, algo realmente chamou a atenção. Olha só, a gente está falando de uma das salas aqui do SCC-SBT e a gente mostra, nesse exato momento, o tempo em real, né, a chuvarada que está caindo nesse exato momento. E a força da água, impressionante. Olha só, você colocou muito bem, choveu aí em alguns minutos, o equivalente para o mês inteiro de dezembro. É claro que a Defesa Civil de Palhoça está atenta, né? Inclusive o Júlio Marcelino, inclusive daqui a pouco vai tentar um posicionamento para deixar o telespectador bem informado, ele que é o diretor de Defesa Civil do município de Palhoça, mas a Defesa de Florianópolis, a Civil também está atenta. Olha só, eu vou pedir para o Dionei mostrar aquilo lá na frente, Júlia, para o pessoal de casa, para aqueles que ainda não conhecem o Morro da Cruz, ali funciona um estacionamento. Você vê que na parte lá do fundo do terreno já se transformou no verdadeiro piscinão. E perceba que devido a essa grande quantidade de água que está de forma intensa caindo, se formou uma verdadeira piscina e, é claro, tem duas saídas de água que se transformaram em verdadeiras cachoeiras. Eu não sei se o Dionei consegue, tá fechadinho, né, Dionei? Só para mostrar para o pessoal de casa a força da água que cai de forma intensa na nossa região. É claro que mais um dia quente, isso já era esperado, porém muita gente esperava aquela chuva passageira. Não é o que a gente está vendo, não. Olha só, inclusive tem um rapaz subindo o morro ali agora, provavelmente foi pego de surpresa com essa chuva. E aqui nessa principal, né, da Avenida do Então, como é conhecida também quem vai, principalmente no Mirante ou para aqui, onde fica o SCC-SBT, a gente vê uma verdadeira quantidade de água caindo de forma muito intensa. Olha só a força da água. Então fica um alerta para você, motorista. A gente sabe que o cenário é muito intenso e muito assustador em muitos pontos da cidade, mas é preciso ficar ligado. A gente vai direto com a Gabriela Mariotto, que está em Palhoça nesse exato momento, um dos municípios mais castigados pela chuva que cai de forma intensa. E ó, pelo que a gente está vendo, nem possibilidade de dar trégua. Está caindo e muito. Gabriela Mariotto, onde é que você está nesse exato momento? Boa noite, Gabi. Oi, Cleiton, muito boa noite para você, para a Júlia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente está aqui no bairro Pedra Branca, em Palhoça. Nós estamos aqui na rua Machado de Assis. Esse ponto aqui já está bastante alagado, mas não só aqui, né? Outras ruas aqui da região também estão bastante alagadas. A gente estava conversando agora com a dona dessa padaria. A preocupação do pessoal realmente é que a água continue subindo, até porque a chuva ainda não deu uma trégua. Eu vou sair aqui para o carro poder passar. A chuva ainda não deu uma trégua aqui. A Defesa Civil aqui do município de Palhoça
Palhoça afirmou que a estimativa é que chovam ainda ao longo desses próximos dias cerca de 300 milímetros, que é muita chuva, né? A expectativa, a média histórica para o mês é de cerca de 50 milímetros de chuva. Palhoça, a gente lembra, né? Há pouco tempo decretou situação de emergência também por conta das fortes chuvas, então é realmente uma preocupação essa chuva intensa que a gente está tendo hoje. A água, né, subiu bastante rápido, a chuva intensa realmente não para de chover nem um minuto. A gente vai dar a volta aqui também para vocês poderem ver que não é só aqui não é só esse ponto de alagamento que a gente tem por aqui. A gente tem esse ponto de alagamento nessa rua, mas também em outras ruas aqui do lado, nessa rua onde tem um fluxo mais intenso de veículos. Também a gente já tem pontos de alagamento. No caminho até aqui, na BR-101, a gente já tinha pontos de alagamento também, vários pontos. Então, o trânsito está intenso, tanto para quem vem sentido sul, quanto para quem vai sentido norte. Para quem vai sentido norte, o trânsito está bem mais intenso. Então, vamos caminhar um pouquinho mais para cá, para mostrar para vocês quantos pontos de alagamento a gente tem aqui. Então, não só aqui no bairro Pedra Branca, mas também São Sebastião, outros bairros aqui do município de Palhoça já estão registrando essa situação de alagamento. O pessoal aqui dos comércios, donos de casas, aqui a gente já está acompanhando a água subindo bem rápido, né? A chuva ainda não deu uma trégua, então realmente é uma preocupação aqui essa chuva intensa que a gente está tendo por aqui. Não deu trégua ainda essa chuva e a expectativa é que continue chovendo ao longo dessas próximas horas. A gente está com esse alerta vermelho para toda essa região da Grande Florianópolis, litoral norte. Então fica essa preocupação por aqui em Palhoça. Ó, mostrar para vocês. A água já está bem alta, ela está quase chegando aqui bem alto em mim. Então, vou deixar o carro passar aqui para a gente poder mostrar para vocês também. Então, o trânsito tá complicado para o pessoal que tenta se deslocar aqui em Palhoça também. Mais uma vez a gente registrando essa situação aqui no município. Há poucos dias a gente esteve aqui mostrando essa situação e a gente, né, traz aquele alerta de sempre para o pessoal evitar fazer esses deslocamentos, principalmente nesse momento que a gente está vendo essa situação de alagamentos, né, evitar transitar nessas vias alagadas, porque a gente nunca sabe o que é que vai ter nessas vias que estão, né, nessa situação. Júlia, volto contigo aí no estúdio do Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Cleiton já está de volta aqui comigo Sim. no estúdio, porque a gente vai dar sequência, inclusive, com relação à Prefeitura de Palhoça. Ela se manifestou em nota, dizendo que a Prefeitura informou que a forte chuva registrada causou alagamentos pontuais, principalmente nos bairros São Sebastião e Bela Vista, devido ao transbordamento dos rios e córregos. Eu falei isso já no início das imagens, Cleiton, porque essa enxurrada, essa força de chuva, realmente parece vir também da força dos rios, né? Quando a gente tem os córregos muito cheios, piora para os pontos de alagamento. Olha aí. A gente vê, né, a tubulação principalmente. E aquele assunto, né, Júlia, que batemos na tecla, muitas vezes, não estou dizendo que é aqui, mas de forma pontual, às vezes acontece do lixinho que joga lá no bueiro, aquela coisa toda. Acontece muitas vezes, por isso esse trabalho de conscientização. Agora, impressionante, né, como em alguns minutos o estrago foi feito. Olha só como a gente está vendo aí, isso é no bairro Bela Vista, em Palhoça. E a nossa solidariedade para você que é de Palhoça, claro, e outros bairros, outros municípios também. A gente vai ter a previsão do tempo completo. Olha a quantidade de lama que acabou descendo das encostas aí e dificultando também o trajeto para os motoristas. E fica o alerta, né, Júlia? Assim como aconteceu aquela tragédia quando deu chuva em Palhoça, lá no bairro São Sebastião, onde uma família com 3 pessoas, né, os 3 acabaram perdendo a vida. Não arrisque. Se você tiver com seu carro, por mais, não, vai até o pneu, não vale a pena. Estaciona de forma segura, fica vendo Tá Na Hora, ouvindo uma música, não vale a pena. Paciência salva vidas, né, Cleiton? Inclusive, também, através da Prefeitura de Palhoça, a gente entendeu que as equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras estão atuando para garantir a segurança da população, minimizar danos e normalizar o trânsito. O município segue agora monitorando a situação em tempo real, mas há alerta para volumes elevados ainda nessa madrugada, acumulados que podem chegar a 300 milímetros, o que aumenta aí o risco de novos transtornos, Cleiton. É água, hein, Júlia? É. E a população é orientada a evitar áreas alagadas devido ao risco de deslizamentos e também interrupções no tráfego. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já aqui em Florianópolis, a Prefeitura informa que até o momento
não há ocorrências registradas relacionadas a chuvas na capital. De acordo com a Defesa Civil do município, há risco de alagamentos, raios e enxurradas nas próximas horas na cidade, com atenção especial à região norte da ilha. A Defesa Civil também está recomendando que os cidadãos que, em caso de ventos fortes, evitem transitar ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia. Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas, ou pontes ou pontilhões submersos. Não vale a pena. Agora em Joinville também está chovendo, né? Tá sim, Cleiton. A gente vai voltar para lá, inclusive, ao vivo, aqui no Tá Na Hora, porque o Renato vai trazer para a gente algumas modificações, inclusive no trânsito, com o transporte. É isso, Renato? Tá chegando agora essa informação para você. Por favor, traga para o Tá Na Hora. Exatamente isso, viu, Júlia Matos e Cleiton Ramos? O Plancon acabou de subir. A Defesa Civil informou a informação de agora, viu? O Plancon, que estava amarelo, sobe para o nível laranja. Situação delicada aqui na cidade de Joinville. Neste exato momento, a Prefeitura informa que o transporte público da área central e também da Zona Sul para o bairro Itaú foi suspenso e não tem previsão para retornar a operar, já que essas duas áreas, bairro Itaú e outros bairros da Zona Sul e a área central, são as mais afetadas pelo grande volume de água dessa chuva, que já cai há mais ou menos 40 minutos aqui na nossa cidade. E a previsão da Defesa Civil é que chova durante 1 hora o equivalente a 55 milímetros apenas aqui em Joinville. Além do transporte público, a Prefeitura também cancelou o Natal de Joinville, porque a praça central da cidade está completamente alagada. A Defesa Civil começa a mapear os pontos congestionados e fala que Centro, bairro Anita Garibaldi, Costa e Silva e também a área central são os mais afetados pelas inundações, pelas enchentes. Volto com vocês aí no estúdio, Júlia Matos e Cleiton Ramos. Parece que deu uma trégua agora lá, mas deu para ver que ainda está caindo alguns pingos aí e daqui a pouco a Júlia Matos vai trazer detalhes. Mas você que está em casa, você pode colaborar com a nossa reportagem. Está chovendo aí? Manda zap no 48 99162 2676, foto, vídeo, vale o seu relato, que se de alguma forma a gente puder te ajudar, a gente está aqui para isso, né, Júlia? É isso, o registro de vocês aí de casa no nosso Tá Na Hora também é um pedido de ajuda, né? É uma posição também das autoridades, a gente consegue chamar e atualizar você aí de casa, se a gente tiver também ajuda. Estamos aqui com o nosso WhatsApp aberto, a gente quer saber onde é que está, como que está a sua região. Olha só, a gente está recebendo nesse exato momento e vai ser assim, tá? A gente está aqui com várias equipes e produtores, porque tudo pode mudar. Em tempo real é assim. Pontos de alagamento também na Avenida Madre Bevenuta. Isso mesmo, neste momento. Olha só, a gente está vendo aí, essa é a imagem da Avenida Madre Bevenuta, é isso? Essa aí? Aqui, essa é Beira-Mar Norte, né? Cleiton Ramos, Isso, mas ela acaba ali praticamente se encontrando, né, a Madre Bevenuta? É isso mesmo. Com a Beira-Mar que vai até o Pantanal, o comecinho do Pantanal. Ou seja, a gente já tem pontos então no bairro Santa Mônica, agora também registrados no Pantanal e no centro da capital aqui de Florianópolis. A gente segue atualizando vocês, imagens chegando a todos os instantes, uma chuva forte que pegou aqui a grande Florianópolis por volta das 16 horas, mas que tem se intensificado. A gente vai atualizando vocês no nosso Tá Na Hora, Cleiton. Bora girar? Bora! Então vamos lá, olha só. Agora a gente fala de uma tragédia que abalou a cidade de Blumenau na manhã dessa segunda-feira. Uma laje desabou durante uma obra em uma escola privada, matando um eletricista. A repórter Natiele Oliveira está chegando com a gente ao vivo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina para poder atualizar essa situação. Nath, claro, a primeira pergunta é como que está esse cidadão, né? Com você. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos assistem. Então, este trabalhador de 54 anos morreu após o desabamento de uma laje durante uma obra em um colégio privado aqui de Blumenau. Essa fatalidade ocorreu por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira no Colégio Adventista, que fica localizado na Rua São Paulo, no bairro Victor Conder, na região central aqui da cidade. Essa vítima foi identificada como Aguinaldo Vieira Rebelo, que atuava como eletricista. Ele estava realizando um serviço de manutenção e concretagem da laje quando essa estrutura cedeu. Além disso, uma parte metálica do teto acabou se soltando e prensando o homem contra a parede. Ele ficou preso a esses escombros e acabou falecendo no local. O óbito foi declarado pelos médicos. O tenente-coronel Jair Pereira dos Santos Júnior, do Batalhão de Operações Especiais do BOA, que também atua com o Arcanjo, dá mais detalhes de como foi esse resgate. Olha só.
Infelizmente, a equipe, quando logrou êxito, a pessoa identificou que ela estava com sinais de morte óbvia, pelas circunstâncias do caso, sinais incompatíveis. A partir daí, tratamos de organizar a operação para extrair esse corpo. Simultaneamente, começamos a identificar quantos trabalhadores haviam na obra. A nossa principal preocupação era ter a certeza que nós tínhamos apenas uma vítima. Nós identificamos pelo menos 4 prestadores de serviço diferentes, sendo que um dos prestadores tinha 15 trabalhadores nesta obra. Nós estimamos em torno de 25 trabalhadores, pelo menos, trabalhando no momento desse colapso. Cleiton e Júlia, a obra precisou ser evacuada por conta de novos colapsos e ainda não há uma previsão de retorno dos trabalhos. Em nota, o Colégio Adventista de Blumenau, através das redes sociais, lamentou o ocorrido e disse que está prestando toda a solidariedade agora à família, aos amigos e aos colegas deste trabalhador que infelizmente morreu durante essa obra, né, nesse colégio hoje durante a manhã. E a gente também fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações, pela atualização desse caso. A gente segue aqui e no portal SCC10 contando essa história e os desenrolares para você aí de casa. Vamos direto para o portal SCC10, pessoal, porque na sexta-feira passada a gente falou sobre a prisão do ex-secretário de Obras do município de São José, Silvinei Vasques, e a falta da tornozeleira eletrônica era um ponto essencial para essa história. Acontece que essa tornozeleira foi encontrada no Paraguai. Ela foi localizada pela rodoviária lá em Cidade del Este, na fronteira do Brasil com o Paraguai, viu? Mais informações sobre esse encontro, como começou essa fuga aqui em Santa Catarina, a atualização desse caso e as investigações contra, né, no caso desse caso do Silvinei Vasques, só aqui no nosso portal SCC10. Inclusive, os crimes eleitorais e essa trama que tem sido investigada aqui em Santa Catarina, viu? C10 e claro, aqui o Tá Na Hora Santa Catarina esperando por você. Agora vamos para aquilo que virou notícia, os destaques dessa segunda-feira. É o Giro de Notícias, bora lá. Um homem morreu após um acidente de carro na manhã desta segunda-feira na SC 485, em Sombrio, sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 da manhã, no bairro Retiro da União. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram o homem sem sinais vitais no interior do veículo. O homem ainda não foi identificado. O homem de 31 anos morreu na tarde do último domingo após um confronto policial na rua Vitorino Silvino Bittencourt, no bairro Aventureira, em Joinville. O caso ocorreu por volta das 5 horas da tarde. A polícia militar iniciou rondas após receber informações de que o veículo Jeep Renegade de cor preta teria sido roubado. Ao localizar o carro, os policiais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Em um determinado momento, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. Em resposta, os agentes revidaram, alvejando o autor. Ele acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra outros automóveis que estavam estacionados na rua. Nenhum policial ficou ferido. O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Foi encontrado o corpo de um homem de 31 anos na tarde desta segunda-feira em um rio nas proximidades da subestação Chapecó Santo Antônio, em Chapecó. Segundo a polícia militar, a vítima havia desaparecido na última sexta-feira. Nesta segunda-feira, a guarnição foi informada de que o corpo havia sido localizado no rio, em meio à vegetação. No local, policiais militares, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, percorreram uma trilha até o ponto indicado, onde localizaram o corpo. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para os procedimentos legais, com o apoio do Saer-Fron, na retirada do corpo, que já estava em início de decomposição. Devido ao difícil acesso ao ponto onde o homem foi encontrado, foi necessário o uso de rapel. A polícia científica ainda não determinou a causa da morte. Fatos marcantes, hein? Nossos sentimentos aí a todos os familiares. 3 mortes. Bom, passar férias na praia é bom demais. Você está vendo imagem aí desse material que a gente elaborou com muito carinho. Mas nem parece que o mundo está desabando lá fora, né? Pois é, porque essa imagem aí de praia combina com alegria, calor, mas o que você está vendo é polêmica. Importante reforçar os cuidados com o sol, principalmente em bebês. E isso aconteceu neste final de semana. Aqui no estado, uma abordagem policial chamou a atenção e também acendeu um alerta com os pequenos. Bora acompanhar a reportagem. Cris Pinheiro conta tudo. Observe essa imagem. Os policiais militares abordam um homem e uma mulher por causa do uso do equipamento de som na areia da praia, que é proibido por lei municipal de Balneário Camboriú.
Mas a orientação dos profissionais foi além. É que o casal levou para a beira do mar um bebê, que ficou debaixo de um sol forte. A temperatura ultrapassava os 30 graus. A conduta dos policiais militares foi aprovada pela médica pediatra. Corretíssima. Inclusive, a gente estimula esse tipo de comportamento, porque a gente espera que os pais tenham esse tipo de cuidado, mas, infelizmente, nem todos priorizam as crianças, né, nessa época do ano. Então, é correto, sim, né? A gente tem que alertar realmente, no primeiro momento, no sentido de orientação, né, para que realmente as crianças não tão pequenas como aquela, né, inclusive, não frequentem a praia em horários de pico. Não é raro encontrar famílias com crianças na praia de Balneário Camboriú. Mas será que todos estão atentos aos cuidados com bebês e crianças? Comprar, primeiramente, a roupinha com proteção UV, de preferência manga longa, né? Protetor solar bastante, trazer bastante água, fruta, suquinho que ela gosta. Aqui procura sempre comprar uma água de coco, um sorvetinho, para ver se ajuda a refrescar e também hidratar, né? Em primeiro momento eu boto protetor solar, não? Antes de sair, e cada tempinho eu estou renovando o protetor. E também eu compro as roupas que têm proteção UV. Graças a Deus, até agora, nunca ele se queimou do sol. Para evitar a exposição aos raios ultravioleta, o ideal é que as crianças evitem a praia entre 10 da manhã e 4 da tarde. Em relação, então, ao uso, né, de proteção solar, a gente orienta, então, que os pais busquem os profissionais de saúde, né, para ver o que seria mais adequado para a idade dos seus filhos em relação à proteção. Hoje em dia, a gente tem à disposição as roupas, né, com proteção. Então, até os 6 meses, a gente geralmente usa métodos assim, de barreira em relação ao uso de roupinhas, chapéu. E temos também os protetores solares, então, acima dos 6 meses, em forma de spray, de loção, de bastão. Então, a gente sugere que realmente busquem uma orientação para ver o que é mais adequado para cada criança, que evitem os horários de pico e que aproveitem as férias aí para as crianças ficarem bem nesse verão. Como faz o Michael, turista do Rio Grande do Sul, que vai passar o Réveillon na cidade e que não perde um dia de praia com a pequena Ana. Se não dá para abrir mão de ficar o dia todo aqui, o recomendado é ampliar a proteção com uma barraca. Pelo visto, o exemplo vem de casa, um cuida do outro. Para ele, estratégia fundamental para férias tranquilas. Eu acredito que quando você consegue prevenir, para frente você não vai ter nenhum problema, né? Vai poder passar um veraneio totalmente tranquilo e coisa sem qualquer problema no caso, né? E não é só proteção solar que importa. O tempo de exposição ao sol pode provocar mal-estar aos pequenos. E caso pais e responsáveis não estejam atentos, a situação pode evoluir para uma emergência hospitalar, a insolação. Que a gente considera a insolação quando a temperatura corporal axilar ultrapassa os 40 graus. Então, é mais comum em crianças, né, durante a alta temporada do verão, quando a termorregulação falha. Então, nós temos um mecanismo de termorregulação corporal que falha. E aí, quando chega no grau de insolação, muitas vezes a criança já passou por estágio de vômito, desidratação, já apresentou desmaio, pode evoluir para coma e tem risco, sim, de morte. E perder uma virada de ano aqui, ninguém quer. Então, é sempre melhor prevenir. Passa 2, 3 horas aqui, vai almoçar, do almoço nós vamos para casa. E nós, o dia todo, depois da tarde, nós ficamos em casa toda a tarde. Filtro solar, guarda-sol, né? Cuidar, roupinha com proteção UV também, cuidar dos horários. Manter hidratado. A gente costuma vir só de manhã. Aproveita mais de manhã e à tarde vai passear um pouquinho. Criança? Não, né? Peraí, tudo bem, pai e mãe é que podem responder agora. Pelo amor de Deus. Se pra gente já é difícil, imagina para uma criança. Bom, vamos falar agora o inverso da praia. Chuva, o inverso do sol. E a chuva está caindo. A gente tem, Júlia, novas imagens
dos estragos que a chuva vem causando. Olha só, primeiro é na cidade de Joinville. Olha aí, Joinville na tela. Joinville já chove com uma certa frequência, né, Júlia? E quando cai um temporal, então, a situação fica caótica. É isso mesmo, Cleiton. Na última grande chuva aqui em Santa Catarina, com os alertas da Defesa Civil, de fato, a região norte, litoral norte, Grande Florianópolis, foram as mais afetadas. A gente vê aí também imagens direto da cidade de Joinville, no norte do estado, com esses alagamentos, grandes alagamentos já registrados durante essa tarde. Foram poucas horas de chuva, mas que já trouxeram resultados, grandes impactos para a comunidade. A gente vê aí os motoristas, o pessoal, a população tendo dificuldade de transitar entre um bairro e outro, e esses alagamentos grandes, enxurradas, né? Essa força da chuva. E é por isso que a gente pede, claro, a sua paciência e discernimento, né, Cleiton? A gente falou sobre os acidentes que aconteceram na última grande chuva, e as enxurradas são os fenômenos mais importantes, mais impactantes, mais perigosos nesse momento. Então a gente pede, claro, atenção de você aí de casa, viu? E também não entrar em contato com a água, que a água da chuva, como a gente está vendo aí, é puro lodo. Ou, dependendo da situação, é esgoto puro. E aí tem a questão da leptospirose. Aqui na Grande Floripa, na parte continental da nossa cidade, olha o que aconteceu no bairro da Coloninha, em Florianópolis. O carro ficou parado no meio da rodovia. Você vê, Júlia, olhando por essa imagem, é que não tem correnteza nesse momento. Ali se formou uma espécie de uma baía, né? É assim que se fala, ou bacia? Hein, Odinei? Ajuda aí. Uma piscina. Vamos usar uma piscina. Isso uma aí. piscina. E aí não tem a correnteza que leve o carro para algum lugar, para uma área principalmente de risco. E o motorista, você vai ver, conseguiu sair do carro, mas olha só, não faça como esse motorista. Provavelmente ele foi tentar passar e ficou pelo meio do caminho. É, Cleiton, a gente não vê aquele escoamento da água, né? O que traz segurança para os motoristas. Inclusive, a gente chama atenção para você de casa porque os córregos cheios, os rios cheios, nessa época do ano, né? As grandes enchentes acontecem por conta disso. Então, mesmo que a chuva tenha parado, esses pontos de alagamento podem demorar a, de fato, retornar ao ponto inicial, à normalidade. Então, você aí de casa, tenta, nesse caso aí, abandonar o seu veículo, vá em segurança, não tenha contato com a água. A gente sabe que é um desespero nesse momento, mas realmente, nessa situação, são os profissionais de segurança aqueles que realmente podem ajudar nesse momento, né, Faça Cleiton? como os demais ali fizeram, né? Fiquem distante, né? Você que está vendo a gente aí depois, o trabalho que dá para tirar o carro, o prejuízo, claro que nada se compara um prejuízo a uma vida. A uma vida. Mas, se você puder realmente evitar... E agora a gente tem também Saco dos Lemões. Pode colocar na tela, aqui 19 na horas capital, ruas e 2 minutos. completamente alagadas, Olha aí, Cleiton. ó, água entrando em muitas casas. Olha aí a força da água. Foi água, hein, Júlia? Imagens chegando, claro, graças à comunidade que nos ajuda aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Você aí de casa que tem uma imagem para mandar do seu local, da sua região, do seu bairro, foto, vídeo, nosso WhatsApp está aberto para acompanhar esses pontos de alagamento, para a gente conseguir também atualizar você de casa que está nos assistindo, né? De novo, você que está saindo de casa, que planejava uma viagem, espera mais um pouquinho, saia em segurança e acompanha aqui com a gente no Tá Na Hora e no nosso portal SCC10. Até o contorno viário, a situação está complicada. Você viu na abertura ali, tem um ponto lá que muita lama acabou indo para a pista e acaba dificultando realmente. Ó, daqui a pouco, Júlia, em Palhoça, a gente vai mostrar um muro que caiu sobre uma residência. Fique ligado. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem uma conversa direto com a Defesa Civil do município e as imagens desse muro que foi derrubado na cidade de Palhoça. Enquanto isso, imagens na sua tela de Itapema. Vamos lá? Abrir a janela do estado. Tem gente na praia? Céu bem carregado, mas aparentemente, pessoal, ó, ficou na chuva mesmo, Cleiton. Mas, ô Júlia, sinceramente, risco de trovoada, mas nem a pau, Juvenal, fico aí. Eu também tenho medo, Cleiton. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais regiões aqui de Santa Catarina. Fica aí que a gente já tá de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. A gente segue acompanhando a situação das chuvas no estado de Santa Catarina. Verdade, Júlia. E devido às fortes chuvas que nós estamos acompanhando, o muro de uma casa acabou desabando em Palhoça e a gente tem imagens aí agora. Olha só, na verdade a gente está vendo essa imagem aí, só confirma onde é que é Palhoça. Alguns dos pontos de alagamento na cidade de Palhoça. A gente tem que certificar se realmente não é. O muro é uma foto que a gente encaminhou. Bom, a gente vai confirmar aí, ó, para você que está em casa, de que cidade a gente está falando. Eu acredito, Júlia, que realmente pode ser Palhoça. Essa imagem que a gente está vendo aí, não acredito que seja aqui em Florianópolis. Algum ponto de Palhoça, uma rua bastante alagada.
E a gente vai ter a confirmação. Que bairro é esse? Pantanal. É Pantanal? Agora sim confirmado. Confirmado pelo nosso cinegrafista. Ali, essa sede aqui é do Corinthians do Pantanal. É Antônio Deputado Edu Vieira, no bairro do Pantanal. Olha só como é que está alagado. Agora eu me localizei, inclusive. Agora Isso, entendi, claro. isso. Pontos de alagamento, inclusive, que nessa avenida já são identificados há um bom tempo, né, Cleiton? Um pouco à frente ali tem o posto de saúde, tem a Eletrosul um pouco mais adiante. Isso aqui é praticamente em frente a uma padaria que tem no bairro do Pantanal, um restaurante ali também. É isso eu não mesmo. sei, posso estar errado, mas acho que foi até o nosso cinegrafista Nereu Filho, que mora ali perto, em frente ao Corinthians do Pantanal, que nos enviou. Que mandou essa imagem para a gente aí. E olha só como é que está o Pantanal, Madre Bevenuta, Saco dos Limões, Palhoça nem se fala, muita água. E Litoral Norte, a gente tem acompanhado também os impactos na cidade de Joinville. Até o momento, a cidade de Joinville e a cidade de Palhoça têm sido os mais impactados pelas chuvas e pelas enxurradas dessa tarde. A gente tem acompanhado imagens realmente impressionantes. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar para você e de casa também a situação de Joinville, no Litoral Norte, e também aqui na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, com a Defesa Civil, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. A gente viu agora há pouco a imagem do transporte, é isso? E vai ter aumento lá, não? Jaraguá vai aumentar. O bolso está gritando aqui, Júlia, porque não é só lá, não. Eu fiquei sabendo que aqui pode aumentar também, em Florianópolis, o preço do busão. E muitas vezes o pessoal, poxa, não anda de transporte, vale a pena pegar Uber. Mas daqui a pouco a gente fala. Reajuste na tarifa do transporte público. Renato está chegando aqui com a gente para falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Renato, daqui a pouquinho, claro, a gente vai falar sobre a situação das chuvas. A gente vê que aí já deu uma trégua, mas agora aqueles que estão nos assistindo querem saber dessa tarifa que deve aumentar. 2026 vai começar mais caro, Renato? Exatamente, vai começar pesando no bolso lá na cidade de Jaraguá do Sul. A passagem, valor técnico, segundo informou a Prefeitura, no dia de hoje vai subir para R$ 7,40. Mas aí a Prefeitura disse que tem aquele subsídio dado pelo município de R$ 2,15. E vai ficar da seguinte forma: a tarifa embarcada para quem pagar em valor em dinheiro vai ficar R$ 6,00. Já a tarifa antecipada, paga pelo cartão do transporte do Vale Transporte, vai ficar em R$ 5,25. A tarifa escolar vai subir para R$ 2,62. Agora, aquela tarifa do final de semana que Jaraguá do Sul já anunciou já tem algum tempo, tarifa de R$ 1,00 para os domingos e feriados, vai permanecer o mesmo valor. A Prefeitura que disse que, mesmo diante desse reajuste, o município ainda vai continuar sendo o que tem a menor tarifa aqui de Santa Catarina, se comparado com outras cidades como Joinville, como Florianópolis, por exemplo, e Blumenau. Jaraguá do Sul, que vai ficar, como eu já falei, R$ 6,00 a mais caro, R$ 5,25 para o Vale Transporte e R$ 2,65 para estudantes. Se comparado a Florianópolis, que tem a passagem de R$ 5,75 e de Joinville R$ 6,25, por lá ainda está um pouquinho mais barato. Mas vai ter reajuste também na tarifa de água e esgoto. Por lá, o reajuste vai ser de 5,79% para a tarifa de água e de 5,17% para a tarifa de esgoto. Portanto, o consumidor vai começar o ano pagando mais caro lá em Jaraguá do Sul. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Renato. Obrigado pela sua participação. Renato, a chuva deu uma trégua aí, Renato? Você está em Joinville? Deu uma trégua? Não, atrás de você, estou vendo que está caindo ainda, mas não de forma intensa, né? Deu uma trégua, viu, Cleiton Ramos? Comparado a cerca de 30, 40 minutos, a chuva deu uma trégua, está chovendo fraquinho, mas temos cidades aqui do litoral que estão com situação complicada. Araquari, por exemplo, tem muitos casos de alagamentos e também a cidade de Barra Velha, que é uma das mais complicadas e uma das mais atingidas pela chuva. Por lá, a prefeitura já decretou situação de emergência, porque várias famílias ficaram com as casas alagadas, viu, Cleiton? Obrigada, Renato, pelas informações. A gente vai seguir atualizando você aí de casa. E essas fortes chuvas que atingem aqui a capital, nas últimas horas, estão causando alagamentos, transtornos no trânsito, entre várias outras ocorrências, né? O prefeito da capital falou com a gente, Cleiton. Exato, Topázio Neto, agora há pouco fez um pronunciamento nas redes sociais e ele participa agora do Tá Na Hora Condição. 19h11. Fala, prefeito. Nós vamos ter muita chuva de agora até o início da manhã de quarta-feira, o que vai requerer cuidados de todos nós.
A partir dessa noite, a região mais afetada na cidade deve ser a região do norte da ilha, onde vai chover bastante. Então, se você não precisar sair de casa, fique em casa em segurança. Em regiões sujeitas a alagamento, principalmente, não coloque lixo na rua, que o lixo pode interferir nos bueiros. Se você vê um poste inclinado, uma árvore caindo, ligue no 199 sempre que você precisar. Nós estamos de plantão e vamos estar de plantão de agora até quarta-feira de manhã, quando a situação deve melhorar e até normalizar, para evitar que a gente possa ter algum prejuízo maior e que a gente possa deixar as pessoas em segurança. É isso, a gente vai seguir acompanhando agora. Prefeito Topázio Neto se pronunciou nas redes sociais. A gente tem acompanhado outras cidades também com os impactos das grandes chuvas. E aqui no Tá Na Hora Santa Catarina as imagens estão chegando aos pouquinhos, as comunidades. A produção também está de olho com tudo que está acontecendo aqui no estado para informar você aí de casa. Eu, inclusive, Júlia, estou aqui olhando para o telespectador através das lentes do SCC-SBT, que é a forma que a gente olha, né, no olho do telespectador, desculpa a redundância, mas eu estou recebendo aqui muito vídeo, inclusive, viu, produção? Já encaminhei agora 2 vídeos lá para o nosso QG do SCC-SBT, o nosso zap, o 489-962-2676. A gente recebeu um vídeo que mostra a situação caótica aqui na Avenida Ercílio Luz e também a subida do Morro dos Cavalos, direção norte-sul. Quando a gente tiver a possibilidade aí, é só dar ok que a gente chama, está aparecendo o nosso zap lá, mas já encaminhamos lá o vídeo para deixar você bem informado em tempo real. Aqui é assim, é pai bola, a gente muda tudo para deixar você de casa bem informado, que esse é o jornalismo do SCC-SBT. Nosso WhatsApp está aberto, Cleiton Ramos. Olha só, os prefeitos do Vale Europeu se uniram para cobrar a Celesc. A Associação de Municípios do Vale Europeu enviou um ofício exigindo soluções imediatas contra as quedas de energia que deixaram moradores até 48 horas no escuro. E aí como é que faz? Porque a lanterna do celular, Natiele Oliveira, essa lanterninha aqui, ela ajuda. Mas quando acaba a energia da bateria, 48 horas no escuro, nem a lanterninha do celular ajuda, não é não? Pois é, Cleiton. Não, nem a lanterna, nem vela, não tem o que fazer ficando 48 horas sem energia. E é por isso mesmo que na última semana, diversos municípios aqui da região sofreram com essas quedas de energia prolongada depois de fortes temporais. E isso gerou uma grande indignação por parte dos municípios e também por parte dos prefeitos e, claro, por parte da população. Por isso, agora a ANVI, que é a Associação dos Municípios do Vale Europeu, protocolou esse pedido oficial, esse documento oficial, um ofício ao governo do estado e à Celesc. Esse documento pede soluções, medidas para que sejam feitas urgente para acabar com esse problema. Além, é claro, eles também reclamam da demora nesse reestabelecimento da energia depois dessas falhas por conta de ocorrências. Então, quando acontecem esses temporais, o que aconteceu na última semana aqui na região, hoje em Blumenau está mais tranquilo, mas na última semana teve alguns registros, em Gaspar, principalmente, Pomerode, acaba então tendo queda de árvore, queda de poste, e isso afeta a energia. Fica sem energia e fica por muito tempo. Por isso, então, esse documento pede para que isso seja resolvido de forma mais ágil. O vice-presidente da ANVI, que também é prefeito de Brusque, o André Vecchi, ele detalha um pouco mais da gravidade dessa situação. Olha só. Alguns municípios têm sofrido com casos graves, como, por exemplo, Gaspar, Pomerode e Botuverá. Alguns bairros aqui da nossa região estão sem energia elétrica há 48 horas, situação essa que se repete já há algum tempo. E a gente não pode permitir que essa situação permaneça, pois a falta de energia elétrica, além dos prejuízos corriqueiros no dia a dia da população, atrapalham também a prestação de serviços essenciais, como unidades de saúde, como tratamento e distribuição de água. As forças de segurança pública também são prejudicadas, agravando ainda mais quadros de problemas sociais e econômicos da região. Cleiton e Júlia, conforme a associação, o governo do estado já respondeu a este ofício, dizendo que vai buscar melhorias para resolver esse problema, e a Celesc não retornou a este documento conforme a associação. A gente procurou a companhia, que por meio de nota afirma que está atuando de forma contínua e prioritária no atendimento dessas ocorrências, então queda de poste, queda de árvore, que afeta a energia por conta desses temporais, e que segue em diálogo com os municípios
para melhorar a situação e fez também alguns anúncios de investimentos aqui para a região do Vale Europeu. Mas a verdade é que quem segue no prejuízo é os moradores que ficam sem esse serviço tão essencial que é a energia elétrica. A gente vai continuar acompanhando toda essa história e ver se de fato vai surgir algum efeito. Agora, este documento enviado à Celesc, ao governo do estado, pela ANVI, pedindo uma solução, cobrando uma medida para não ter tanto problema assim com a queda de energia depois de temporais, até porque agora, nessa época, acaba tendo bastante, né, registro desse tipo de ocorrência, porque fica calor durante o dia e à tarde e à noite sempre acaba tendo esse temporal, então para que isso não ocorra mais. Volto com vocês aí no estúdio. Não desmerecendo em nenhum momento os trabalhadores da Celesc, né, Natiele Oliveira, que arriscam a vida correndo contra o tempo para restabelecer a energia elétrica. O nosso carinho, o nosso respeito. Agora, a gente sabe que é um problema antigo. Um problema, às vezes, que vem lá de trás. De coisas que não foram bem planejadas lá atrás. Porque se tudo fosse muito bem organizado, não demoraria tanto tempo assim. Obrigado, Nath, pelas informações. Você lembra do caso da Elise Matsunaga? Lembra, né, que chocou o país? Talvez uma geração não lembre, mas eu vou dar um feed rapidinho aqui. Ela matou e esquartejou o próprio marido, a Elise Matsunaga, e colocou dentro de uma mala. E saiu com a mala, pegou o elevador, tudo registrado diante das câmeras, com o marido esquartejado. Não é que a história se repetiu, ou quase, mas com a mesma gravidade, com o mesmo terror. E aconteceu aqui, na Praia do Santinho. Uma mala foi encontrada neste final de semana. A perícia apareceu, o Instituto Geral de Perícias, porque através de uma denúncia, uma mala foi colocada na faixa de areia e ao abrir a mala, veio à tona o que estava dentro dela. O corpo de um homem esquartejado. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado após os banhistas perceberem um forte cheiro vindo de uma mala presa entre as pedras, nas proximidades da trilha que dá acesso ao Costão do Santinho. Ao verificarem a situação, guarda-vidas identificaram sacos plásticos no interior da mala e confirmaram a presença de um cadáver em um estado avançado de decomposição, o que impossibilitou a identificação imediata de sexo e também idade dessa pessoa. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas e a remoção da mala foi feita com apoio das equipes no local. O comandante-geral da Polícia Militar em Santa Catarina falou, agora há pouco, como andam as investigações. Atenção, nós tivemos um encontro de cadáver no costão da Praia do Santinho, muito provavelmente relacionado a acerto de contas de organizações criminosas, mas eventos ali alheios ao fluxo turístico que chega na nossa região, né? Está sendo apurado e está caminhando para que tenha sido um acerto de contas aí entre facções, ali, entre organizações criminosas. Narcílio Luz, você está vendo aí o comandante falando a respeito, né, desse corpo que foi encontrado em avançado estado de decomposição. Impressionante, né? Tem coisas que a gente via que lamentavelmente aconteciam lá em cima. São Paulo, Rio de Janeiro, agora não, estão acontecendo aqui bem pertinho da gente. Que coisa, hein? A gente vai continuar acompanhando esse caso. Bom, na volta do comandante, eu não sei se pegou aí para você de casa eu falando Hercílio Luz, porque a Avenida Mauro Ramos, Júlia Matos, Hercílio Luz, voltando agora a falar das fortes chuvas que caíram, teve muitos trechos alagados por conta dessa forte chuva e muitos estragos também. A Avenida Mauro Ramos não escapou dessas fortes chuvas, não. A gente tem imagens desses estragos que vão ser colocados agora na tela para você de casa acompanhar. Pontos de alagamento aqui na capital catarinense, né? A gente teve ali, como você falou, Santa Mônica, Colonia, Pantanal, centro de Florianópolis com a nossa capital. Sacos Limões falou? Sacos dos Limões também tivemos pontos já registrados aqui na capital, fora as cidades que mais foram impactadas até o momento, que é a cidade de Palhoça e a cidade de Joinville. Agora a gente vai voltar a falar de Joinville, porque o Renato Santos estava se deslocando pelo centro de Joinville e flagrou como está a situação da cidade no momento diante das fortes chuvas que estão atingindo todo o estado. Renato,
Vamos voltar aqui com você para atualizar esse caso. A gente sabe que tivemos impactos em alguns pontos da cidade e a partir de agora o que deve ser feito por aí? Pois é, viu, Cleiton, Júlia Matos, a nova atualização da Defesa Civil, divulgada agora há pouco, e temos alguns bairros que são considerados realmente em estado de atenção, de acordo com a Defesa Civil do município. São eles Centro, Anita Garibaldi, Bucarém, bairro Floresta, Itaú, bairro Guanabara, Petrópolis, Jativoca, além também do Nova Brasília. A Defesa Civil, que neste momento atende 5 ocorrências de queda de muros nos bairros São Marcos, Profipo e também Petrópolis. A Prefeitura que disse que ainda não há previsão da normalização do transporte público para esses bairros que estão sendo afetados pelos alagamentos e a previsão do retorno também do Natal de Joinville somente para amanhã e se não tiver previsão de chuva. Mas a Defesa Civil já falou que tem muita chuva prevista para as próximas 48 horas, não apenas aqui no norte do estado, mas em toda Santa Catarina. E diante desse cenário, que é provocado principalmente pelo calor intenso que a gente viu nesses últimos dias. Só para vocês terem uma ideia, na última sexta-feira, Joinville chegou à sensação de 47 graus, segundo a Defesa Civil. No sábado, a temperatura bem parecida, entre 44 e 46 graus. E no domingo, a temperatura também chegou a ultrapassar os 44 graus. Diante de tudo isso, a Defesa Civil pede para a população ficar em alerta, porque esse sistema de alta pressão, junto à umidade também, esse calor excessivo, vai provocar mais chuvas aqui para o nosso norte de Santa Catarina. Sobre o assunto, nós conversamos com o meteorologista, o Peter Schauer, que traz mais informações a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Essa chuva pode vir com intensidade moderada a forte e até de maneira torrencial, provocando alagamentos, enxurradas, deslizamento de terra, queda de barreira e problemas como enchente relâmpago em rios de pequeno a médio porte, a grande porte. Tem que ficar bastante atento, não só aí para o norte do estado, Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Xereder, Corupá, como também os municípios vizinhos, né? Como a região aí do Médio Vale, Alto Vale, também tem risco para ter alagamentos e enchente. Aqui na cidade de Joinville, a Prefeitura orienta que a população siga principalmente as orientações das placas que estão instaladas em pontos estratégicos aqui da cidade. Placas que informam onde há risco de alagamento e para onde os condutores devem, na verdade, seguir para não ter problema com os pontos que estão prejudicados pela correnteza da água e também pelos alagamentos. A Defesa Civil que pede para a população continuar com a atenção redobrada e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil e ainda os bombeiros voluntários. Volto com vocês aí no estúdio, Júlia Matos, Cleiton Ramos. Obrigado, Renato, pelas informações. Você pode voltar a qualquer momento. Júlia Matos, 47 graus, o Renato estava dizendo ali. É, sensação térmica de... Que é isso, gente? É por isso que o resultado chega uma hora que a pressão é muita intensidade, é muito calor, que a chuva vem com tudo. E a quantidade de nuvens que vai se formando por conta dessas altas temperaturas acaba dando aquela sensação de abafamento ainda maior. Você aí de casa passando mal, ó, para passar 5 minutinhos na rua, é isso aí. E esse abafamento todo vai gerando as nuvens, os temporais, e vem vento, e a gente está aí acompanhando os impactos desses temporais registrados aqui no estado. Ó, a Defesa Civil está mandando alerta a todo momento aqui. Só enquanto a gente está no programa, eu recebi uns 5. Você também? Também. No telefone, você aí de casa também deve estar acompanhando esses alertas da Defesa Civil. Já a gente vai retornar aqui do intervalo com mais imagens, atualizando você da Avenida Mauro Ramos aqui no centro da cidade, que também teve pontos de alagamento, outras partes aqui da capital que também já nos mandaram algumas imagens, e atualizar os casos não só de Joinville, mas também da cidade de Palhoça, que deve chegar a 300 milímetros ainda nesta madrugada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, pessoal. Voltamos já. Fica aí com a gente, 19h25. De volta com o nosso Tá Na Hora, tá chovendo aí? Olha só, a gente está aqui esperando a sua participação. Quando tiver a possibilidade, tá uma loucura, muitos vídeos em tempo real, o pessoal está colaborando e a gente sabe que a cidade está fervorosa por conta das chuvas que estão caindo. Inclusive, né, Júlia Matos,
A gente vai voltar agora a acionar a Gabriela Mariotto. É isso mesmo. Antes disso, pessoal, uma calha acabou estourando em frente ao armazém Rita Maria, no centro de Florianópolis. As imagens vocês vão ver agora, olha aí. O impacto desse estouro, né, da calha aqui na frente do Rita Maria. Inclusive, a gente está voltando daqui a pouquinho com a Gabriela Mariotto, que segue na cidade de Palhoça com mais informações pra gente. Vamos para lá? Vamos para lá. Pessoal, vamos para lá porque a Gabi está nos esperando em outro ponto de alagamento para falar sobre esses impactos na cidade. Os registros já são grandes, inclusive na Praia de Fora, Praia da Pinheira, a gente tem recebido algumas imagens. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês aí de casa, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Olha só, Gabriela Mariotto, que ponto de Palhoça você está? Com uma rua bastante alagada atrás de você, colocou a bota 7 légua, jornalismo raiz pegando chuva, para deixar você bem informado. Equipe guerreira, Gabriela Mariotto e Fernando Oliveira. Vem daí. Pois é, Cleiton, Júlia, a gente volta aqui, a gente está no bairro Pagani, bem aqui na Avenida das Torres, uma avenida bem movimentada. A gente tem aqui um ponto de alagamento dos dois lados da Avenida das Torres, está bastante alagado, os carros estão com uma certa dificuldade de passar, porque a chuva não está dando trégua, não parou de chover nem um minuto desde aquela primeira entrada que a gente fez aqui com vocês até agora. A chuva não deu nenhuma trégua por aqui, como a Júlia lembrou um pouquinho antes, né, a expectativa aí, previsão é de 300 milímetros de chuva ao longo dessa madrugada aqui em Palhoça. É muita chuva, é muita coisa. Então, esses pontos de alagamento que a gente está vendo aqui devem se repetir em diversos pontos da cidade ao longo dessa madrugada. Como vocês podem ver, né? Aqui o ponto de alagamento, ele está bastante alto, não só aqui, ali do outro lado da rua também, né? Na avenida e também naquela rua que entra ali, que dá acesso ali para o lado também, tem bastante alagamento, a água já está atingindo um nível bem alto por aqui, traz bastante preocupação para os moradores. Antes tinha um pessoal aqui bem preocupado com isso, né? É um ponto bem alto e precisa, né, dar paciência também dos motoristas. A gente viu aqui, né, o pessoal acelerando nesse ponto de alagamento. Não é o recomendado, até porque isso acaba podendo causar acidentes, né, nesses momentos de chuva, principalmente nesses pontos de alagamento. O ideal é reduzir a velocidade e também evitar passar nesses pontos de alagamento, porque, né, a gente já falou isso antes, a gente não sabe o que é que tem por baixo. Evitar passar por pontes alagadas, né? A previsão é que essa chuva continue, não só hoje, mas também amanhã, quarta-feira. Então, se cuidar nesses momentos, né? A gente mostra para vocês, então, como é que está a situação por aqui. Bastante alagado ainda. Os motoristas estão tendo que passar. Passou aqui agora? Não, tudo bem, tudo bem. Obrigada, moço. Pediu desculpa aqui pra gente, que ele molhou a gente, mas tudo certo. Ele não tinha visto que a gente estava aqui. Mas um ponto bastante alagamento por aqui. A gente mostra mais uma vez para vocês. Os motoristas estão passando por aqui com uma certa dificuldade, então é aquela recomendação de sempre para o pessoal passar com aquele cuidado aqui, também para não molhar a gente que está aqui mostrando para vocês aí de casa como é que está a situação aqui no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Então, bastante atenção por aqui nesse momento e nesses próximos dias. Cleiton, Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gabi, pelas informações. Obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente em todos os cantos de Palhoça, na chuva. E, claro, os palhocenses muito bem educados. Tu viu, Cleiton? Eu Pedido vi, desculpa. Júlia. Olha, que exemplo de motorista. Eu também faço isso, assim, quando dá assim, porque tem situações e situações, na verdade. Tem aqueles que buzinam, nos atrapalham como repórter, também, agora, mas tem esses educados. Poxa, que louvável. A humanidade ainda tem mesmo, esperança. Mesmo embaixo de chuva, mesmo no estresse do motorista que agora vai ter que enfrentar uma situação mais difícil para chegar em casa, nos alagamentos, parou para pedir desculpa por ter interrompido ali o nosso ao vivo. Muito obrigada. O povo de Palhoça é diferenciado. Eu tenho certeza que sim. Não é, Júlia Matos? Aliás, Palhoça é com certeza um dos municípios que mais vem sofrendo com as fortes chuvas que atingem o nosso estado no dia de hoje. Pelo menos nessa segunda-feira a gente teve aí imagens do bairro Praia de Fora para você dar uma olhada, imagens impactantes. Olha só, o pessoal tentando dirigir aí nos centros, em algumas ruas do bairro Praia de Fora. A gente tem acompanhado esses impactos aqui para os motoristas. Olha ali, Cleiton, vai até metade do veículo. Não era nem para ter ido, né, Júlia? Vamos ser sinceros, não arrisca, né? E ali é uma caminhonete, né? Um carro menor com certeza já ficaria pela metade do caminho. Dá aquela confiança pro motor, um carro mais alto, aquela coisa toda. Mas não vale a pena em nenhuma situação, até mesmo quando o carro for alto, você tem aquela confiança. E quando você conhece o local também, conheço, eu choveu aqui várias vezes, não vale a pena. Prudência, né, Cleiton? Só quero fazer um agradecimento, claro, em nome de toda a nossa equipe, ao Jornal Palhocense,
né, que cedeu alguns vídeos para a gente colocar aqui na nossa programação. Obrigado, Alexandre. E também a própria Defesa Civil de Palhoça colaborando com muitos vídeos que chegaram até a nossa produção. Henrique Zanotto, apresentador do SCC Meio-Dia, o Luciano Almeida também em casa, profissionais colaborando com o nosso Tá Na Hora. É isso mesmo, a gente segue acompanhando, inclusive você aí de casa quer saber com certeza como é que serão os próximos dias. Vamos entender como é que vai ser essa terça-feira, Cleiton? Agora. Previsão do tempo. Terça-feira de tempo instável em Santa Catarina, ou seja, a instabilidade continua aqui no estado. A madrugada já começa com chuvas, temporais, principalmente aqui na Grande Florianópolis, onde a gente tem esse alerta maior da Defesa Civil, Vale do Itajaí e Litoral Norte também, onde a chuva deve ser persistente, volumosa, por conta da atuação de uma baixa pressão no mar. Ao longo do dia, o tempo segue fechado, abafado, você aí de casa vai sentir com certeza durante a tarde, entre a tarde e a noite, os temporais se espalham de novo para as demais regiões com chuva intensa, raios, rajadas de vento e risco inclusive de granizo. O risco é alto, muito alto para alagamentos, enxurradas, uma das mais perigosas, né? Por isso, fique atento, se mantenha em casa em segurança. As temperaturas diminuem um pouquinho comparado com essa segunda-feira, ficam abaixo dos 30 graus, mas a sensação de abafamento continua, pessoal. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha aí. Oeste e extremo oeste deve chegar a 26 graus de máxima nessa terça-feira, 15 de mínima, com grande amplitude térmica agora nesse verão, 28 de máxima no Vale do Itajaí, 24 na Serra Catarinense, com uma chuva confirmada por lá, principalmente no final da tarde. Norte de Santa Catarina, litoral norte aqui registrando máxima de 28 graus. Grande Florianópolis também deve chegar a isso, com os temporais confirmados para final de tarde. Você aí de casa tem que se planejar. E sul de Santa Catarina entre 15 e 26 graus. Agora, as cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, com as cidades mais pedidas aqui para vocês. Florianópolis, capital, entre 20 e 24 graus nesta terça-feira. Balneário Camboriú deve chegar a 26 graus com chuva garantida por lá. Itapema tem o registro de sol durante a tarde, deve chegar aos 30 graus, mas com chuva, temporal garantido também no final do dia. Lages, na Serra Catarinense, deve ficar entre 17 e 20 graus. E em Bituba, no sul catarinense, com máxima de 24 graus nesta terça-feira. Você aí de casa já sabe que a Defesa Civil deixou um alerta, ou seja, as regiões que precisam de mais atenção nessa terça-feira, e a gente preparou para você aí de casa um mapa. Vamos acompanhar esse mapa aqui comigo? Olha aí, Litoral Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, parte dela com esse aviso especial, ou seja, maior atenção para os temporais localizados nessa região. Planalto Sul, Litoral Sul, Meio Oeste, subindo aqui para o Planalto Norte, com essa atenção um pouco menor, se comparado com o nosso litoral, com o Litoral Norte e Grande Florianópolis, e o Oeste, Extremo Oeste, que em outras ocasiões aparece como um dos maiores alertas para Santa Catarina, dessa vez deve ficar apenas em observação, deve ter menos registros de temporais durante essa terça-feira. Então, para você aí de casa acompanhar, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, parte do Litoral Norte garantidos com essas chuvas, temporais e enxurradas. Você aí de casa, a gente repete mais uma vez, porque repetir nunca é demais. Prudência, prudência. Fique em casa e esteja, claro, em segurança. Cleiton Ramos, a chuva continua, viu? Registrando grandes impactos por aqui. Pegando o seu belíssimo gancho, prudência é tudo nessas horas, né? Olha só, a Avenida Ercílio Luz também ficou completamente alagada. Pode encher a tela, por gentileza, aí, Rodrigão. Avenida Ercílio Luz, um ponto bastante conhecido. Olha aqui como é que ficou, ó. Próximo a um posto de combustível. E um perigo também, né, Júlia? Se tratando, a gente sabe que tem a questão do combustível. É tudo muito bem preparado para esse tipo de situação, mas fica um alerta também. Você vê a dificuldade aí do motorista em trafegar por essa região. E sul da ilha também. Também Tapera vai aparecer aqui pra gente, porque as imagens também, olha só, Cleiton Ramos impressionam. E a população, de fato, sofrendo aí com o impacto dessas chuvas. Ali, ó. Colchões sendo levados pela força da água no bairro Tapera, aqui na ilha de Santa Catarina. Olha o cachorro aqui aí. Na ponta do vídeo, o cachorro ali, Júlia. Quantidade de chuva, quantidade, Cleiton. É muita água. A bola indo embora também. Que é isso, gente. Tem muito vídeo chegando. E tem da onde, produção? Joinville, no norte do estado, uma das cidades mais impactadas. A gente também tem... Olha aí o motorista. Não faça motociclista isso. Passando no meio da rua. Eles já buscam o meio da rua, achando que tem menos água, né, Cleiton? Que é isso. Não arrisque, não vale a pena. Né? Por mais que a água seja somente no comecinho da roda,
Poxa, é o prejuízo, é a sua vida, a vida de outras pessoas também. E por falar em Joinville, é para lá que a gente vai, porque olha só, Júlia, mudando um pouco de assunto, o número de multas aplicadas em condutores que estavam dirigindo nos corredores de ônibus cresceu e cresceu bastante. Cresceu 70% este ano aqui em Joinville. Uma prática considerada errada, claro, mas a ação é realizada por muitos, viu, Cleiton? Quem vai contar mais pra gente é o Renato Santos, que vem direto de Joinville para nos atualizar sobre o assunto. O pessoal tá imprudente por aí. Exatamente isso, viu, Júlia? Crescimento de 70% de janeiro até dezembro. De acordo com a Secretaria de Trânsito, mais de 70 mil infrações foram cometidas aqui na maior cidade do estado, condutores dirigindo nas faixas que são exclusivas para o transporte público. Ano passado, apenas 5 mil infrações como estas foram aplicadas aqui na maior cidade do estado. 75% das infrações são de condutores de automóveis e apenas 14% são cometidas por motociclistas. Vale ressaltar que essa é considerada uma multa gravíssima. Os corredores de ônibus, que são exclusivos apenas para o transporte público ou ainda para veículos essenciais, como ambulâncias, viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também de guinchos, e táxis também. Outros automóveis não são permitidos trafegarem ou transitarem por essas faixas. A cidade que tem cerca de 35 quilômetros de corredores exclusivos para o transporte público. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, Cleiton, sim, a gente vai pular um pouquinho dessa chuva, dos impactos, para uma história de força, superação e final feliz, que nos enche de esperança para esse final do ano. Aí a gente gosta, Júlia Matos. Final feliz, deixa que a gente conta. Porque o pequeno Saulo, esse herói aqui, ó, depois de mais de 8 meses lutando pela vida no hospital, recebeu alta. Será que ele tocou aquele sininho? O momento foi de emoção, pessoal. Muitos aplausos, né? A Nath está chegando pra gente para contar melhor essa história. Nath, coisa mais linda, conta pra gente. Que história linda, né, Cleiton e Júlia? O pequeno Saulo, então, recebeu a alta do Hospital Santo Antônio hoje. Este momento especial foi compartilhado nas redes sociais também. E agora a gente traz as imagens, porque este bebê, ele lutou pela vida, ele ficou internado neste hospital durante 8 meses e 6 dias. Então, a gente pode ver que eles vestiram o bebê, inclusive, com o seu super-herói favorito, que é o Homem-Aranha. O Saulo nasceu em abril deste ano. E aí, ele nasceu prematuro extremo, pesando apenas 620 gramas. Então, desde o seu primeiro momento de vida, ele lutou bastante, né, pela vida. E aí passou por etapas bem críticas na UTI neonatal, na pediátrica, até chegar na clínica pediátrica. Então, a boa notícia é que ao longo desses meses ele foi melhorando. E agora, então, ele sai do hospital pesando 2,920 kg, um marco na trajetória, um momento muito especial que foi compartilhado e a gente mostra aqui. E agora, então, a gente deseja muita saúde e amor para essa família que agora, então, tem esse pequeno em casa. Volto com vocês aí no estúdio. Poxa, o tempo do Saulo no hospital é quase o tempo que ele levou para vir ao mundo, gente. É verdade. Ô, Saulo, Deus abençoe tua vida. Deus é contigo, Saulo, porque o tempo todo Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, Cleiton. Verdade. Tá pegando meu pé porque eu falo isso todo dia. Que é linda essa frase. Pessoal, sim. Nessa semana tem mais Kombi do Verão no SCC-SBT passando nas praias da Grande Florianópolis. Amanhã, terça-feira, será nos Ingleses. Não. Ingleses, juro pra você. É o Zinga. É o Zinga, olha aí. Laércio Botega vai brincar, vai trazer dicas, muita animação, brindes pra quem estiver por lá, viu? Se fosse você, eu ia. Toda semana uma praia diferente, você acompanha tudo no A Tarde é Nossa. Então, fique ligadinho porque o verão tá só começando. A Kombi do Verão do SCC-SBT tá chegando com tudo. E a Kombi tá bonita, hein, pessoal dos ingleses? Tá linda. Terça-feira, não esqueça. Finalizamos o Tá Na Hora Santa Catarina, mas amanhã tem mais, viu, pessoal? BR-101 em Itajaí, aqui na sua tela. Boa noite pra você. Se cuide.